Paz a todos, paz a todas. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Redenção e o tema que nós estamos estudando é solidariedade. Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Se você viu o estudo da semana passada, nós fizemos uma introdução sobre este tema, né? Nós trouxemos a definição de solidariedade, demos alguns exemplos bíblicos sobre o tema, né, sobre este assunto, né, as atitudes de pessoas nas Escrituras que foram atitudes de solidariedade, tá bom? Então, se você tem interesse de saber um pouquinho mais e entender o que foi tratado aí, pegar esse estudo do começo, é só você entrar no canal e o estudo está à disposição para que você possa ver e, enfim, né, acompanhar toda essa série aí junto com a gente, tá bom? Eu só quero lembrar para vocês daquilo que foi dito no último estudo sobre, assim, quando nós falamos em solidariedade, nós estamos enfatizando a capacidade que nós temos de nos compadecermos das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos semelhantes, tá? Então, para deixar assim bem claro para você, seria um pouco daquilo que acontece na parábola do bom samaritano. Aquela pessoa que, ao passar ali pelo caminho, ela percebe alguém ferido no caminho e então ele para, ele presta socorro, ele tem uma despesa financeira, ele cobra essa despesa financeira que a pessoa ferida tem, enfim. E ele dá toda assistência para aquela pessoa para que ela possa se recuperar. Então, só para você entender mais ou menos o que seria solidariedade. Estou falando de uma forma bem assim, genérica, né? No primeiro estudo eu abordo um pouquinho mais profundo, mas só para você entender, tá bom? Mas o que eu acho muito importante relembrar na introdução deste assunto hoje, né, que essa é a segunda parte do estudo, é que, do meu ponto de vista, e eu acredito também que do ponto de vista bíblico, solidariedade não é uma opção, solidariedade é um dever cristão. Nós não podemos pensar que a atitude de nos compadecermos, né, de colocarmos o nosso coração na necessidade alheia, seja algo opcional para nós cristãos. Nós não podemos pensar que isso é algo que você pode escolher fazer ou não. Eu acredito, né, e tenho vivido ao longo da minha caminhada cristã baseado nessa perspectiva. Ser solidário é um dever cristão. Nunca se esqueça disso. Muitas pessoas podem focar outros aspectos, né, do Evangelho. Muita gente pode, às vezes, nem abordar esse assunto. Muita gente, às vezes, ignora essa realidade em função de necessidades que são secundárias no todo. Para mim, isso é uma prioridade dentro da igreja. Principalmente para nós que vivemos num país em desenvolvimento, onde nós temos muitas pessoas em condições de vulnerabilidade. Aí, então, nós temos que muito mais entender essa realidade e tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Então, agora que nós estamos começando a parte 2 desse estudo, não se esqueça, tá? Como eu disse, no primeiro estudo eu dei alguns exemplos, dei a definição de solidariedade e deixo novamente frisado aqui. Para mim é um dever cristão, isso não deveria nem ser discutido entre nós, deveria ser praticado, né? A prática da solidariedade, ela precisa ser uma realidade dentro do meio cristão. E para isso, então, eu gostaria de dar entrada, né, começar aqui a desenvolver esse segundo estudo. Então, eu gostaria de dar uma enfatizada nesse estudo sobre algumas ações que fortalecem uma atitude solidária em nosso meio, em nossa vida, tá bom? E eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso e orar a Deus para que Ele possa, à medida do tempo, ir transformando o seu coração, o meu coração, o nosso coração como igreja,
para que possamos ser mais solidários, tá? Então, eu quero começar aqui com 3 ações. Eu queria que você pudesse entender com clareza aí aquilo que eu quero dizer. A primeira ação é: possua uma disposição voluntária de repartir. Eu quero ler com vocês um texto que está em Atos 4:32. Eu normalmente uso a NVT, tá? Nova Versão Transformadora. O texto diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Esse texto aqui, para quem conhece, né, sabe que fala sobre a primeira igreja, a igreja que está sendo formada no livro de Atos. O livro de Atos relata o início da igreja, né, a formação da igreja cristã. E é interessante essa ação do Espírito Santo no meio daquelas pessoas. Quando Deus começa a trabalhar, né, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar ali na vida daqueles primeiros cristãos, ele leva esses primeiros cristãos a compreender algo que nós deveríamos compreender. Eu vou falar o que é já. E compreendendo isso, leva os cristãos daquela época a tomarem uma atitude. Então, olha só que interessante. Diz assim, né? Eles creram, estavam unidos em coração e mente. Amém. Era igreja, né? Aí diz assim: não se consideravam donos de seus bens. Eu posso te garantir que para uma pessoa compreender a realidade do mundo que está à sua volta, dos bens materiais que ela possui, ter esse entendimento, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Isso é uma ação de Deus na vida de uma pessoa. A gente tem a capacidade de entender que o que nós temos, de fato, não é nosso, pertence a Deus, e logo Deus pode usar como Ele quiser. É algo muito espiritual, é algo muito profundo, é algo muito cristão, né? Se eu pudesse, a expressão que eu encontro aqui é algo muito cristão, uma atitude que mostra de fato um quebrantamento diante da vontade de Deus, é isso. E aí o que acontece como consequência disso na igreja do primeiro século? É que, sabendo que eles não, sentindo e percebendo e entendendo que eles não eram donos dos próprios bens, eles compartilhavam tudo que tinham para que ninguém tivesse necessidade, porque haviam muitas pessoas necessitadas na igreja naquela época. Então, quando eu falo aqui para vocês, se a gente quer fortalecer uma identidade, uma atitude solidária em nós e em nosso meio como igreja, a gente precisa possuir uma disposição voluntária de repartir. Por que voluntária? Porque se você lê lá o texto, conhece o contexto do que aconteceu na igreja do primeiro século, você sabe que tudo isso que aconteceu não foi imposto pelos apóstolos, não foi imposto pela estrutura eclesiástica, foi uma ação voluntária. Voluntária em que sentido? Deus, através do Espírito Santo, Deus Pai, através do Espírito, agiu no meio da igreja e levou os irmãos a entenderem: o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus. Logo, eu vou repartir com todos. Ninguém era obrigado a fazer isso, e inclusive Pedro fala isso para Ananias e Safira, se você conferir lá no texto bíblico, tá bom? Então, eu tenho consciência, nós somos seres individuais, né? E como tal, nós possuímos necessidades. Eu tenho necessidades específicas, necessidades materiais, emocionais, espirituais específicas, diferentes de outras pessoas. Você também tem as suas necessidades. E são necessidades que muitas vezes precisam ser supridas, é óbvio, tá? Isso não é um problema, nunca foi. A gente tem que entender o que é necessário e aquilo que é luxo, o que é necessário e aquilo que é meramente só
um desejo cobiçoso do nosso coração. A gente tem que começar a perceber isso. Dentro de uma sociedade consumista é muito difícil a gente entender essa coisa, né? O que eu preciso de fato e de verdade e o que eu quero porque é uma demanda social. A gente tem que entender isso, fazer essa leitura. Para quê? Para a gente não se perder, óbvio. Porque a sociedade vai te mostrar que se você tem o iPhone o 14, você vai precisar do 15. Mas o 14 supre a sua necessidade. O que é pior, ela vai te mostrar que você precisa do iPhone 15, mas se você tem o seu Samsung antigo, ele está resolvendo o seu problema. Só que a sociedade cria em você o quê? Você precisa disso. A sociedade vai mostrar para você. Você tem um bom carro, te leva e traz, ele é confortável, mas de repente os comerciais, o meio vai te mostrar que você não precisa só de um carro assim, você precisa de um carro em que a porta abre sozinha. É só de você chegar perto porque tem um sensor. Porque de fato é muito difícil às vezes você estender a mão e puxar uma maçaneta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Existe a necessidade real e existe aquilo que nós podemos dizer assim, que é fruto de uma necessidade imposta pela sociedade. Até onde a gente pode ir? Bom, até onde eu sei, a gente precisa ter muita prudência, um espírito de moderação para a gente não se perder nisso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque só vai possuir uma disposição voluntária de repartir quem antes colocar em ordem a sua vida, a sua realidade, as suas necessidades em ordem, tá? Pessoais. Aí você consegue perceber que sim, dá para ajudar as outras pessoas. Nós não vivemos só para nós vivemos para nós. Claro, nós temos necessidades, temos que cuidar da gente, mas também somos seres comunitários e, como tal, nós precisamos ir além das nossas próprias demandas. Nós precisamos ajudar, cuidar, abençoar, suprir as necessidades que estão dentro do nosso alcance, dos nossos irmãos, e não apenas dos nossos irmãos, mas das pessoas que estão à nossa volta. Então, primeira atitude é essa, tá? Possua uma disposição voluntária de repartir. A segunda ação que eu quero deixar aqui para vocês refletirem sobre como desenvolver, fortalecer uma atitude solidária em nosso meio, em nosso coração é: mantenha o foco sempre. Quero ler um texto bíblico e discorrer sobre isso com vocês. Gálatas 9 e 10 diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Então, esse texto reforça o que eu acabei de falar. Então, nós fazemos o bem a todos, em especial aos da família da fé. E nós não podemos achar que nós vamos suprir todas as necessidades. Inclusive, o texto deixa claro, sempre que tivermos oportunidade, tá? Sempre que tivermos condições, sempre que o momento for possível, tá? E aí a gente sabe medir isso, ou pelo menos deveria saber medir isso, tá? O que eu quero dizer com mantenha o foco? O texto deixa bem claro aqui o que nós precisamos fazer. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Ponto. Ser solidário, irmãos, é um projeto de vida. Ser solidário é uma ação que deve ser uma constante em nossas vidas. O texto fala, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Então, seja, fazer o bem é um ato contínuo na vida do cristão. Eu vou fazer o bem, agora eu me cansei, não vou mais. Não, a solidariedade, ela precisa ser exercida o tempo todo, dia após dia. É claro que eu entendo que tem momentos da vida da gente que a gente está passando pelos nossos próprios problemas, a gente tem dificuldades, e às vezes a cabeça da gente não consegue se organizar adequadamente. Eu entendo tudo isso, entendo que às vezes a gente precisa ser alvo da solidariedade de outros, eu entendo tudo isso, mas o texto bíblico é claro. Não se cansem de fazer o bem.
é um ato contínuo, é um projeto de vida. Até quando você tem que ser solidário? Até você morrer ou até a volta de Jesus, que vier primeiro. É isso, tá? E assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode pensar em solidariedade como ações pontuais apenas, tá? Eu acho importante as ações pontuais de solidariedade, são válidas, mas eu percebo que muitas vezes isso serve mais para a gente falar assim, ó, eu estou fazendo alguma coisa, e até dar aquela sensação de bem-estar para a gente. Olha, sabe, a gente posta nas redes que a gente fez uma distribuição de alimentos, de marmitas para as pessoas em situação de rua, ou qualquer outra coisa desse tipo, e a gente se sente bem. No final do ano a gente faz as sacolinhas e distribui para crianças em situação de vulnerabilidade, e pronto. A gente acha que é isso, mas na verdade a solidariedade precisa moldar o nosso caráter, a nossa alma, o nosso interior. Por isso que o texto bíblico diz para não cansar de fazer o bem. Não é uma ação pontual que vai mudar quem nós somos. Pode começar numa ação pontual, entende? Mas aí depois tem que se tornar um estilo de vida. É claro, eu conheço pessoas que começaram a se despertar para a realidade do outro quando foram participar de algum evento, de alguma atividade. E aí eles se tocaram. O mundo vai para além de mim mesmo. Eles se tocaram, olha, tem tanta gente com necessidade, eu posso fazer alguma coisa, legal. Mas o que eu quero dizer é ser solidário é uma identidade cristã. Solidariedade deve ser uma marca inconfundível da nossa existência cristã. Um cristão unido à palavra cristão já deveria vir a palavra solidariedade na sequência. É isso. Tinha que ser uma marca nossa, das nossas comunidades locais. Porque senão a gente não está fazendo a lição de casa, fazendo a coisa direitinho, exaltando Cristo, exaltando a Trindade bendita. Nós não estamos colocando em prática o Evangelho como ele precisa ser colocado. Então, a gente tem que sim fazer uma avaliação bem clara disso, tá? E orar para que Deus nos dê um coração sensível, porque só vai conseguir fazer o bem quem tiver um coração sensível. Então, assim, sou a favor das ações pontuais? Sou, é claro, elas são importantes, mas às vezes elas servem muito como uma forma é uma vaidade disfarçada, tá? E nesse mundo hiperconectado, sempre fica muito bom, né, nas redes sociais, uma postagem com uma criança no colo, você brincando com ela, né? Mas depois você passa o resto do ano sem olhar para aquele que está, né, em condição precária ou que precisa da sua ajuda. Então, a gente às vezes não está fazendo o nosso papel. A igreja erra muito nisso. Por quê? Porque a igreja reflete o espírito do mundo. A igreja é autocentrada. Nós achamos que o espírito do mundo na igreja tem a ver com a questão, nós não podemos aceitar a identidade de gênero ou orientação sexual como é falado na sociedade hoje. Não é esse o tema que eu estou abordando e não estou dizendo que tem ou não que aceitar, tá? Não é essa a discussão. Aí, e isso para as pessoas é o mundo. O mundo dentro da igreja, de repente, é o tipo de música que toca. O mundo dentro da igreja, sabe, começa a fazer esse tipo de leitura. O mundo dentro da igreja é a postura, a decisão, a escolha política que eu fiz, sei lá, tanta coisa aí. Às vezes o mundo está entrando dentro da igreja porque nós nos tornamos autocentrados, voltado para nós. É egoísmo puro. Igrejas investem, às vezes, milhões em sua própria estrutura para suprir as suas próprias necessidades e daqueles que estão ali, e fica por isso mesmo. Os demais que lutem, né? E isso não é ser solidário. Então, quer ser solidário? Mantenha o foco sempre. Para nós encerrarmos, né, este estudo, eu gostaria de falar sobre a terceira ação que pode fortalecer a nossa identidade solidária, né? O nosso perfil solidário. Essa ação é a seguinte: compreenda que pequenas ações são importantes, tá bom? Eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 6,
versículo 5 até o 12. É um texto conhecido, mas é importante a gente ler, tá bom? Evangelho de João, capítulo 6, 5 a 12. Diz assim: um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que este milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. Vamos até aí, é o suficiente. Primeira coisa assim, que eu quero só deixar claro, né? É interessante a atitude dos religiosos, né? Eles estão diante de um homem que foi curado. Talvez eles nem sabiam disso, né? Não sei se eles sabiam ou não. Mas ele está andando com a maca. E eu acho mais interessante a resposta dele. Diante dos religiosos, ele sabia que poderia haver um problema para ele. Ele falou assim: olha, como é que você está com sua maca? Porque o homem que me curou falou para eu pegar a maca e andar. Então eu estou andando. Eu não sei se vocês conseguem entender. A intervenção de Cristo na vida dele sobrepôs a lei. É maravilhoso. É maravilhosa essa resposta desse homem. É só um comentário que eu acho o texto bíblico sempre muito fantástico, né? Essa história, essa passagem acontece dentro daquele contexto do tanque de Betesda, tá? Que segundo tinha uma tradição e que na verdade, para vocês entenderem, era como se fosse como é que aquela palavra? É uma lenda urbana, tá? Não que isso de fato acontecesse, porque você não vai ver no texto bíblico falando que isso acontecia. O texto bíblico fala sobre a perspectiva de quem estava ali, que um anjo vinha e as águas eram sacudidas e quem entrava era curado. Muitos teólogos entendem que isso era uma lenda urbana, tá? Mas isso para nós é indiferente, só estou trazendo isso como base de informação. O que acontece? Um homem, ele estava doente há 38 anos e ele provavelmente sempre estava ali, porque quem está doente quer ser curado. Isso é um fato. Assim, só se uma pessoa ela sofre da síndrome de Munchausen, e mesmo assim, na verdade, às vezes, a síndrome de Munchausen talvez leve a pessoa a fazer isso. A doença serve para que ela receba atenção, logo ela gosta, né, de estar naquela condição. Mas uma pessoa normal, ela não quer ficar doente, ela quer ser curada. É uma realidade. Eu já fiquei doente várias vezes, já fiquei internado, e eu vou te falar, a melhor coisa que tem quando você fica internado é o dia que você sai do hospital. É o melhor dia. É aquele dia que você fala assim: não aguento mais, quero ir embora. Né? Então esse é um dia maravilhoso. Esse homem estava há 38 anos, enfermo. E eu quero que você se atente para um fato. Jesus vai num lugar cheio, lotado de pessoas enfermas. E Jesus vai até aquele local e ele vai de encontro àquele homem específico. E ele então cura aquele homem. Não há um relato bíblico ali nesse texto dizendo que Jesus curou mais alguma pessoa. E se você se lembra, a maior parte das vezes que Jesus promoveu cura no meio de uma multidão, ele curava todos ou muitos. Foi sempre assim. Milagres, quando Jesus estava no meio da multidão, era por atacado mesmo, tá? Era sempre assim. Numa tacada ele fazia vários milagres. Aqui, vou colocar assim a expressão, né? Jesus fez um milagre no varejo, foi para uma pessoa. E é interessante para mim o quê? Que aí eu preciso entender. Eu não sei exatamente por que isso acontece. Eu não sei por que essa situação se configura dessa forma, mas para mim, quando eu leio esse texto, a sensação que eu vejo é assim: Jesus naquele momento foi de encontro àquele homem. Era o momento daquele homem, era o momento da cura dele,
E Jesus mostrou para aquele homem, para os seus discípulos e para outras pessoas, que às vezes pequenas ações são fundamentais, são importantes, né? Era um homem que estava ali sozinho, não tinha quem o ajudasse, quem o apoiasse, não tinha alguém que fosse solidário a ele, e Jesus então foi essa pessoa. Jesus não pegou ele e jogou ele dentro da piscina, né? Dentro do tanque, né? Desculpa. Jesus não jogou ele dentro do tanque. Jesus falou assim: você quer ser curado? E eu sempre acho engraçado essa pergunta, né? Você está no meio de um tanto de gente doente, você pergunta: você quer ser curado? Aí o cara: não, eu quero uma limusine, Jesus. Lógico que ele quer ser curado, né? Mas Jesus faz essa pergunta para interagir, para ver a disposição daquela pessoa, como aquela pessoa reage à ação dele, entende? E aí quando o homem fala que quer, Jesus fala assim: então faz o seguinte, pega a sua maca, ó, você é curado, vai embora. Deus te encontrou, foi o seu dia. Sabe, a ação de Cristo é uma ação solidária. A atitude de Jesus vai de encontro àquele homem. Eu insisto, Jesus curava normalmente no atacado. Aqui Jesus curou no varejo. Uma pessoa. E aí eu insisto, ele sai e encontra os nossos queridos religiosos. Os religiosos que estão fazendo andando com essa marca aqui no sábado, amigão. Eu vou pegar de novo porque a resposta é maravilhosa. A resposta dele é sensacional, viu? Deixa eu pegar aqui. Versículo 10, né? Ele sai e diz: os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Fim da história. Sabe, é maravilhoso isso, como que o encontro de Cristo com aquele homem mudou a realidade física dele, mas a mente dele. Aquele homem não queria saber da lei ali, ele não queria saber dos fariseus, ele não queria saber se era certo ou errado pela ótica da lei. Ele só sabia o seguinte: aquele homem veio aqui e resolveu um problema que vocês há 38 anos não tiveram olhos para mim para resolver, para me ajudar, porque nunca teve ninguém que me colocasse dentro do tanque. Independente se era uma superstição, a ideia do tanque ou não, não interessa. Ninguém estava com este homem. Jesus vai ao encontro dele. Compreenda, pequenas ações são importantes. Normalmente nós somos levados a pensar que são as grandes intervenções que são significativas. Mas isso não é verdade. Às vezes quando você muda a vida de uma pessoa, você muda a realidade, às vezes, de uma comunidade. Veja o gadareno. Foi um homem que foi liberto. Um homem que todo mundo conhecia foi liberto. O que aconteceu com esse homem? Ele se tornou um missionário na sua região. Imagina o efeito do testemunho desse homem na vida de tantas pessoas no entorno, né? Não só para a sua cidade, mas naquela região toda. O impacto da vida deste homem, do gadareno no caso, na vida das pessoas. Imagina o impacto da vida deste homem, a Bíblia não relata o que aconteceu com ele, deste homem na vida das pessoas que o conheciam há 38 anos com a doença. Uma ação, pequenas ações podem mudar a vida de uma pessoa, e a vida de uma pessoa pode mudar a vida de muitos. Só para dar um exemplo para vocês, e eu posso incentivar vocês a ver, aquele filme antigo chamado Corrente do Bem. É um filme mais antiguinho um pouco, que fala muito sobre isso, sobre uma criança que começa um projeto numa escola, e esse projeto ele começa a se desdobrar, e quando ele percebe, ele já está influenciando muitas e muitas e muitas pessoas. Bem interessante, vale muito a pena ver, porque fala um pouquinho disso que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês, a soma dos nossos esforços pode mudar a realidade de muitas pessoas. O meu pouco, com o seu pouco, né, pode se tornar muito. É sempre assim. Entrega 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. E aí você vai ver um milagre acontecer. Mas esse milagre vai ser para quem? Para você? Não. Vai ser para abençoar muitos. Porque hoje a lógica dentro da igreja é assim. Eu entrego para eu ser abençoado. Não é assim? Eu dizimo, eu contribuo para eu ser abençoado. Não. A lógica da multiplicação é: eu entrego
Para quê? Para que todos sejam abençoados. Aquele menininho não tinha garantia nenhuma de que ele teria os 5 pães e 2 peixes de volta. Ele não tinha. Os discípulos pegaram e levaram até Jesus. Ele pode ter pensado, bom, fiquei sem meu almocinho, né? O que aconteceu? Era pouco. Era o suficiente para ele, mas era pouco para a multidão. O suficiente daquele menino, ou talvez até pouco, não sei quanto tempo ele passou ali, alimentou uma multidão. É sempre assim. O milagre da multiplicação acontece para o benefício de todos. Essa ideia de que você dá para você receber é demoníaca, é fruto do presente século. Pastores que ensinam isso no púlpito estão equivocados, mentindo e indo contra a palavra de Deus. A teologia da prosperidade é uma das coisas mais demoníacas que entraram na igreja nos últimos anos. Se você está consumindo isso, tome cuidado. Tá? A multiplicação, a semeadura e a colheita não é para você, é para todos. Amém? Então, compreenda, pequenas ações são importantes. Então, o que eu disse hoje? Se nós queremos ter uma atitude mais solidária, é importante possuir uma disposição voluntária de repartir, manter o foco sempre e compreender que as pequenas ações são importantes, tá bom? Para nós encerrarmos esse estudo, eu só quero concluir com uma colocação. O Evangelho nos ensina a nos preocuparmos menos conosco e passarmos a nos preocupar mais com o reino de Deus e a manifestação desse reino na vida de outros. Porque o Evangelho nunca se tratou de nós e das nossas necessidades. Pelo contrário, o Evangelho sempre faz com que você olhe para além de você. É isso que é lindo no Evangelho, é por isso que eu amo o Evangelho e por isso que eu acredito de todo o meu coração que o Evangelho é a palavra de Deus. Ele tira você de você mesmo, ele livra você de você mesmo e faz com que você tenha olhos para aqueles que estão à sua volta. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E antes de eu encerrar aqui esse estudo, só quero lembrar para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, porque quando tem postagem você recebe a notificação da postagem, porque como o vídeo é gravado, então você só recebe a notificação se você tiver ativado o sininho, tá bom? E você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser ministradas, ok? Semana que vem nós continuamos esse assunto. Deus te abençoe novamente, um abraço e fique com Deus.